reparou que o preço das passagens aéreas aumentou? Percebeu também que está cada vez mais difícil encontrar voos disponíveis para determinados lugares? Não temos como explicar os voos serem só em determinados horários, o custo da passagem que se paga no Brasil hoje, que sem dúvida é o custo de passagem mais caro do mundo. Eu vim para Brasília toda semana, é mais caro do que uma viagem para Miami. Para mim, isso é tranquilo, porque inclusive é meu ofício. Imagine para os cidadãos que lá vivem. O número deste ano, para compartilhar com vocês, é que aproximadamente 70 aviões já foram devolvidos pelas empresas, pela aviação brasileira, aos lessores ou sublocados a empresas de outros países. A crise econômica que o país atravessa não poupou as empresas aéreas. O cenário foi apresentado durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Veja agora no Em Discussão. O número de passageiros de transporte aéreo no país saltou de 30 milhões ao ano em 2002 para 100 milhões em 2015. Na época, com tarifas mais acessíveis e boa oferta de voos, o brasileiro se habituou a voar. Mas esse tempo ficou para trás. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, já são quase 12 meses de queda na demanda por passagens. Nos últimos 3 anos, o prejuízo alcança 10 bilhões de reais. Nós vivemos 13 anos nos quais o número de passageiros no Brasil triplica, enquanto o preço médio da passagem aérea cai a menos da metade. Estas duas equações fazem com que nós tenhamos um processo ao longo dos anos que vem de 2002, 2003 até 2012, bastante positivos, com um processo de crescimento sustentável e bastante concreto, visível, perceptível ao longo de todo o país para a aviação, e essa chave se inverte a partir de 2013, quando a gente tem um processo que começa em 2012, se acentua em 2013 e dispara a partir de 2014 de aumento de custos, que vem combinado com uma queda de receita. Essa queda de receita está basicamente vinculada ao fato de que você começa a sentir problemas em alguns setores econômicos, esses setores diminuem sua demanda por passagem aérea, e aí nós temos um resultado no qual, ao longo desse último triênio, o prejuízo acumulado chega a 10 bilhões de reais. O transporte aéreo não é artigo de luxo no país. Um país continental como o nosso, é um serviço de primeira necessidade. A situação dos usuários é grave. Nós chegamos a ter perto de 120 milhões de passagens por ano no Brasil. Agora esse número está chegando a 100 milhões, são 20 milhões a menos por ano. Isso se agrava quando pensamos regiões como o Norte e o Nordeste, porque é ali que nós sentimos mais fortemente a retirada de voos. Às vezes nós não reconhecemos a dimensão de um país que é a 4ª geografia do planeta. A nossa região amazônica representa 2/3 do território nacional, divididos por rios e florestas, em que o transporte aéreo não é um bem de luxo, é uma necessidade básica. No Amapá não tem chance de outro deslocamento que não seja por transporte aéreo. Não tem chance mesmo. No Acre ainda tem a Rio Branco Porto Velho, a Porto Velho Cuiabá, mas no Amapá a situação é que não há chance, não tem possibilidade. Esse deslocamento é impossível. É separado pelo Rio Amazonas, pelo Rio Jari, pela floresta do Parque Nacional do Tomucumaque, e a fronteira mais próxima para nós é a Guiana Francesa, que tem lá uma ponte há 5 anos não inaugurada. Então eu queria abrir o diálogo a partir dessa perspectiva, da perspectiva de 12 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. Desde 2010, o transporte aéreo ultrapassou o transporte rodoviário e se tornou hoje o principal modo de transporte de passageiros interestadual. Vale ressaltar também a importância social, não só em regiões com dificuldade de acesso por outros modais, como é patente na região norte, mas em qualquer localidade onde a gente pode verificar um acesso de pessoas de classe de renda mais baixa
que historicamente iam no final do ano visitar seus familiares, voltar para sua terra natal, passando 2, 3 dias no ônibus, e agora passou a ter acesso a fazer esse mesmo transporte em 2, 3 horas de avião, com mais conforto, mais segurança. Então, ninguém quer perder isso, e a gente precisa, então, trabalhar para encontrar os caminhos da gente não só não perder, como continuar o caminho de crescimento que a gente vinha trilhando. Vejam que, no final do dia, cada decolagem gera um impacto de 260 mil à economia positivos, 5 empregos, quase 50 mil em salários e paga pouco mais de 20 mil reais em impostos. Ora, na medida em que os custos, e você vê um pouco para trás, 2002, 2003, na medida em que os custos estavam compatíveis, o número de aeroportos atendidos foi subindo, certo? E nós fomos chegando, 2011 no pico, de 127 aeroportos. Cada aeroporto tem uma área à sua volta de 30, 40, 50, depende da região, 70 cidades, tá certo? Num raio aí de 40, 50 quilômetros, meia hora, 40 que as pessoas viajam. Na medida em que os custos disparam, você começa a ter menos aeroportos atendidos, porque o número de voos que se sustenta vai diminuindo. O dado, nós resistimos muito ainda em 2012 e 2013, quando chega em 2014 você vê que a queda é mais sensível. O peso da aviação nesse país, que chega a impactar no conjunto da sua cadeia produtiva a quase 3% do PIB nacional, com 500 mil de empregos e 8 bi de impostos, é esse que nós queremos, portanto, sustentar e ampliar. O transporte aéreo, acho importante a gente ressaltar, ele tem uma importância muito grande, não só econômica, a externalidade do transporte aéreo é bastante visível, a rede hoteleira se beneficia desse crescimento, toda a parte de restaurantes, serviços, transportes, tem uma externalidade muito grande na geração de empregos e de renda. Mas a crise econômica pode não ser a única responsável por esse cenário. As empresas aéreas citam outro vilão, o custo do combustível. Elas reclamam especificamente do ICMS. O imposto é recolhido pelos estados, que têm autonomia para definir quanto cobrar. Hoje, a alíquota média fica em torno de 18%, mas na prática varia entre 3% e 25%, conforme o estado. O importante é comparar que, enquanto aqui um bilhete aéreo tem quase 40% do seu custo em combustível, um bilhete aéreo comprado em Buenos Aires, Washington, Madrid, Santiago, onde seja, a média de custo de combustível é 28%. Esses 10 pontos majoritariamente estão no ICMS, 80% a 90% é o ICMS. Por quê? Porque ele não existe em outro lugar do mundo. O Brasil é o único país do mundo que, além das tributações normais do Estado Nacional, como tem em todo o planeta, também tem tributo regional sobre querosene de aviação. Isso não tem paralelo. Quando eu entrei no setor há 12 anos atrás, o maior item de custo era pessoal. Hoje as empresas aéreas conseguiram trabalhar na sua eficiência, trabalhar em modernização de vários aspectos, incorporar tecnologias, e hoje disparado o maior item de custo é o combustível de aviação. Eu acho que vale ressaltar, se não me engano, o Brasil é o único país no mundo em que incide tributos estaduais sobre o querosene de aviação. E eu acho que a gente gosta muito quando a gente é cobrado sobre nível de serviço, nível de preço, a gente é sempre comparado com o resto do mundo. Então, acho que a gente tem que buscar aproximar nossa regulamentação também do resto do mundo e trazer isso para um padrão internacional. Esse setor é um setor global, então a gente precisa ter essa preocupação. Não é que o Brasil, o ICMS na aviação no Brasil seja uma jabuticaba. A jabuticaba é que o ICMS é estadual. Daí decorre todo o resto. Inclusive o fato de que o Brasil é um país em que tributa gasolina de aviação a nível estadual. Não é que o Brasil tribute gasolina de aviação. O ICMS, por uma definição que data de 1967, é um imposto estadual. E é um imposto estadual que incide sobre combustíveis para quaisquer usos. O sistema tributário brasileiro é um caos. E, infelizmente, isso não se refere só ao setor aéreo. O ICMS é um caos, o sistema tributário é um caos, e quantas vezes eu não ouço de vários empresários que dizem para mim, secretário, eu gostaria que a nossa carga tributária, que já é alta, só me custasse a carga tributária. O problema é que a complexidade do sistema gera gastos com advogados, gastos com disputas judiciais e uma multiplicação aí de custos que fazem com que uma carga tributária elevada, ela seja ainda mais elevada do ponto de vista efetivo. O custo, ele é formado pelos tributos que o compõem e
e pela oferta e procura no mercado. É isso que estabelece o preço, estabelece a tarifa. O que ocorre é o seguinte, nós temos uma realidade aqui, eu não vou adentrar nos detalhes, não vamos aprofundar aqui um debate sobre a carga tributária brasileira, que é uma das maiores do mundo, mas a realidade é que hoje, o custo da querosene de aviação aqui é 5 vezes maior do que o custo da querosene de aviação em outra das maiores geografias do planeta, que é os Estados Unidos. E esse combustível de aviação ele sofre alguns problemas. Primeiro deles, que foge do controle das companhias aéreas, é que a precificação é atrelada ao dólar. Então, cada vez que a gente experimenta uma alta na moeda norte-americana, como a gente verificou uma alta bastante expressiva ao longo dos últimos anos, isso já é um fator que impacta diretamente no custo do combustível. Um outro fator é a forma de precificação do combustível de aviação, que apesar de ser, em sua maioria, 70% a 80% produzido no Brasil, a forma de precificação considera o que a gente chama de paridade importação, que é uma espécie de uma simulação como se esse combustível estivesse sendo importado, com base nos preços do Golfo, simulando o custo de seguro, internação, frete, tudo isso. E, em cima de tudo isso, a gente tem uma tributação de ICMS que varia de estado para estado, mas que hoje a gente tem esse teto de 25%. Que é um teto bastante elevado. Como o Brasil é signatário dos acordos comerciais internacionais, esse exemplo foi colocado aqui. O avião em Guarulhos sai para Vitória, ou sai para Maceió, ou sai para Natal com 25% de ICMS e sai para Buenos Aires, Santiago, Miami, Madrid ou Lisboa com 0%. E só aí você tem a diferença. Para tornar o querosene de aviação mais barato, um projeto do Senado propõe um teto de 12% para o ICMS. Os estados criticam a proposta porque ela significa menos arrecadação. Recursos que vão fazer falta na prestação de serviços à população. No caso de Goiás, se a gente reduzir a alíquota de 15 para 12, são cerca de 15 milhões de reais. Pouco, é pouco, mas são 15 milhões de reais a menos na saúde, na educação ou na segurança pública. Eu não tenho 15 milhões sobrando. Eu tenho muito mais do que 15 milhões faltando para questões básicas de atendimento à população. Porque hoje essa é a prioridade de um Estado que tem as suas finanças desequilibradas. Falta dinheiro no final do dia. Menos ICMS, menos R$1 de ICMS e menos R$1 de receita para ser aplicada em situações, essas sim, absolutamente prioritárias. A questão é, mais uma vez, fazer com que São Paulo pague os custos do desenvolvimento das outras regiões. O doutor Ian falou de forma muito clara, isso é um problema com São Paulo, isso é a alíquota de São Paulo. São Paulo cobra 25%, São Paulo arrecada... São Paulo, senhores, graças a 20 e tantos anos de política fiscal séria, de política fiscal responsável, ele está em uma situação fiscal melhor que boa parte dos estados brasileiros. Mas ele não está em uma situação fiscal confortável. São Paulo não pode perder 300 milhões por ano. Pode parecer pouco, mas não é. Eu, secretário de Fazenda, sei exatamente o que eu posso fazer com 300 milhões a mais ou o que eu deixo de fazer com 300 milhões a menos. O Brasil não suporta abrir mão, o governo brasileiro, os estados brasileiros, abrir mão de receita neste momento. Os números mostrados pelo presidente da ABAR mostram que a crise do setor tem muito a ver com a crise econômica do país. Não tem a ver com a forma como a tributação estadual mudou ou não mudou, até porque não teve grandes mudanças significativas. É evidente que a situação econômica do Brasil foi o maior motivo pelo qual houve a redução de oferta, mas essa redução de oferta poderia ter sido menor se menor fossem os nossos custos. Se o custo fosse menor, nós temos certeza que essa redução seria menor. Nós não temos a menor dúvida que menos voos seriam cancelados ou menos frequências seriam canceladas se os nossos custos não fossem o que são agora. Essa distorção não é prerrogativa do setor aéreo. Isso vale para a soja, isso vale para a carne, isso vale para o milho, que são produtos no nível aí de prioridade, ou seja, também não estão longe de serem classificados como bens de luxo. É a característica do nosso sistema tributário, que é um sistema tributário absolutamente esquizofrênico e complexo. E que, no final do dia,
reflete nos estados. 25% do ICMS é destinado aos municípios. Então, os municípios também deveriam estar nessa discussão, porque esta perda apontada pelo secretário Renato Vilela, de 600, 500, 600 milhões, 25% os municípios estarão perdendo. Diante do momento que todos os estados estão com dificuldades, outros com dificuldades crônicas, municípios com dificuldades absurdas, nós estamos querendo fazer uma redução da capacidade de receita desses entes federados. O que há é uma redução na demanda do serviço aéreo pela queda da atividade econômica do país. E, com isso, você tem como consequência a redução da malha atendida das empresas aéreas, combinando com o aumento dos custos em função da alta do dólar. Então, o problema é muito maior, é muito mais macro do que nós ficarmos tentando, por meio de uma redução de carga, ou estabelecendo uma carga tributária ao QAV máxima, para que nós possamos atacar todas essas problemáticas. Outro ponto polêmico da proposta é se o Senado pode fixar a alíquota de ICMS ou se essa é uma atribuição exclusiva dos estados. Nesse último caso, a definição de um teto para o imposto teria que ser negociada no Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que reúne os secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Não é competência do Senado. Isso vai dar motivo a uma enxurrada de ações, de pedidos, vai agravar mais ainda esse quadro caótico. É facultado ao Senado Federal, letra B, fixar a alíquota máxima nas mesmas operações para resolver conflitos específicos que envolvam interesse de estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Então, eu só queria dizer que esse é um dos assuntos que, mesmo tratando de tributação, ele é uma prerrogativa explicitamente colocada na Constituição do Senado Federal. Senador Viana, só uma frase, presidente. Para resolver conflito específico que envolve interesse de estados. Aqui não tem conflito entre interesses de estados. Não, aqui não tem. O alíquota, mas o Senado pode fixar o teto. Não há um conflito manifesto entre os estados. Claro que há. Não há. O que há é uma vontade manifesta de um setor da economia, interpretada por esse senador, com todo respeito, há e põe risco ao contribuinte. Tem aviões abastecendo num estado, indo para o outro, varia de 3% a 25%. Pois é, vamos fazer o seguinte, CCJ. A interpretação tem que ir para a CCJ. É controversa. Implícita nessa discussão, tem uma ideia de que nós precisamos avançar a malha de serviços em direção às regiões Norte e Nordeste, o que qualquer um, todos nós, concordamos. Por isso mesmo, os estados estão usando da sua competência constitucional de legislar sobre a alíquota de ICMS, competência essa que é exclusiva. Sinto dizer, eu sempre sou muito bem tratado nessa casa, mas é bom lembrar que o Senado Federal não tem competência para definir a alíquota de ICMS, exceto em casos de conflitos claros, federativos, e não é esse o caso. Então, o que pode parecer, nós sabemos, é claro que essa não é a intenção dos senhores senadores, mas pode parecer até para algum menos avisado que haveria uma certa invasão na competência estadual de definir suas alíquotas. Ora, forma de lidar com esse problema, e não entendo por que, e todos os setores da economia brasileira lidam com esse problema de forma custosa, é verdade, mas lidam, é através das discussões no âmbito do CONFAS. Discussões essas que, às vezes, a gente há de convir, às vezes são distorcidas por diferenças regionais, mas isso faz parte do Brasil, é assim que nós devemos tratar. Não é tentar utilizar uma outra forma para fixação de uma alíquota, fixação que eu, no meu ponto de vista, terá um efeito talvez surpreendente de fazer com que todos os benefícios que esses estados que fizeram acordos especiais para aumentar as operações nos seus territórios. É o caso de Alagoas, é o caso de Goiás, é o caso de vários outros estados que têm essa diferenciação, e é onde ela vai acabar. Está infringindo totalmente a autonomia dos estados para estabelecer suas alíquotas internas, conforme já foi muito bem observado pelos antecessores. Volto a perguntar aos senhores,
Nós estamos diante de um conflito? Não. Não existe conflito de interesse entre unidades federadas devido ao excesso de alíquotas. Também eu saliento que esse precedente ele vai provocar inúmeras demandas ao Senado para resolver problemas setoriais conjunturais. Senhora Presidente, amanhã nós poderemos ter os medicamentos, podemos ter o setor de energia elétrica, setor de comunicações, de alimentos e entre outros setores que nós nos deparamos no CONFAS, aonde cada um possui a sua especificidade e seu problema em função à crise que nós estamos passando. E outra pergunta, digamos que o Senado opte por fazer adotar esta invasão de competência. O Senado, senhora Presidente, vai dar conta de resolver todos os conflitos da guerra fiscal? Simplesmente com o inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição? Terá fôlego suficiente para resolver todos esses conflitos? A sugestão de que façamos essa discussão no âmbito do CONFAS, que é onde nós temos condições de particularizar, customizar soluções para aquelas regiões em que a desoneração ou mesmo uma regulação específica faça mais sentido do que para outras. Porque, de fato, o tratamento igualitário nesse momento ele é bastante prejudicial. Temos uma situação no CONFAS e talvez por isso tenha surgido a ideia do projeto de resolução para trazer aqui. O CONFAS tem um dispositivo, a senhora secretária e os seus secretários sabem disso, em que não há resolução se não ocorrer a unanimidade. A unanimidade do CONFAS ainda é um dispositivo em vigência. Me parece que não há o estabelecimento de um convênio por unanimidade, pelo menos desde os anos 1980. Ou seja, me parece que delegar, dizer que esse debate vai ser solucionado pelo CONFAS, à luz da realidade, dos números, da realidade colocada concretamente, nós dizemos, então, vamos permanecer no impasse aí estabelecido. Às vezes um Estado fala que não quer abrir mão da alíquota, mas nós estamos metidos também nessa área numa verdadeira guerra fiscal. Uma verdadeira guerra fiscal está acontecendo, como se diz, na surdina, porque temos estados que querem manter essa alíquota no nível elevado, mas estão fazendo flexibilidade a seu gosto, que ao mesmo tempo não justifica manter uma alíquota tão alta por outro lado. Mas será que a perda de arrecadação com o ICMS vai ser mesmo tão grande? Para alguns, o custo menor do combustível vai permitir que as empresas aéreas aumentem o número de voos e até reduzam o preço das passagens. Se mais passageiros voarem, os estados vão recolher mais imposto. A questão é se as empresas aéreas vão, de fato, ampliar o número de voos. A formulação primeira do projeto, primeiro texto, tinha claramente critérios de vinculação. A partir de outro diálogo com o doutor Eduardo e do amadurecimento do diálogo também com o senador Jorge Viana na relatoria, fizemos uma redação mais simples, mas sem ter as contrapartidas. Nós estamos aqui fazendo um debate que só tem um sentido. O sentido é favorecer o usuário. Qual é a resposta objetiva e concreta que nós poderemos estar dando para esse sofrido usuário que tem que se submeter a essa regra? A intenção também do senador Jorge Viana na relatoria é ter duas consequências diretas e imediatas. E só tem sentido esse debate por conta dessas consequências. Aqui antecipo. Uma, é a redução da tarifa. Mas está garantido? Pois então. Mas quem vai dar essa garantia? Perfeito. Então, redução de tarifa. Número 2, a ampliação da malha aérea. É por isso que eu remeto. A ABAR garante essa redução das tarifas? É por isso que eu remeto a pergunta exatamente à ABAR. Em que proporção e qual é o compromisso formal da entidade de redução das tarifas para beneficiar o usuário? Também faço minhas as considerações de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, sobre como ficariam claras as contrapartidas, que me parece aqui, o tema que, inclusive, une a todos, até os que contestam a matéria. A nossa conta em relação a voos é que esse processo pode gerar, na medida em que ele se complete, claro que dependendo das circunstâncias em que ele se completa em cada estado, ele pode gerar de 50 a 70 novos voos diários, saindo da região sudeste rumo da região mais sul-sudeste, né? Rumo a norte, nordeste e centro-oeste. Aproximadamente. Mesmo nessa economia recessiva? Sim, nós entendemos que sim. 50, porque isso não vai acontecer agora também. Quer dizer, um processo de redução de ICMS
ele, até pelas questões tributárias, nós imaginamos que se verifica, de fato, no mínimo, no melhor cenário, a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano. 50 a 60 voos? 50 a 70 dias. Existem escolhas que têm que ser feitas em função da escassez de recursos que nós vivemos e do desequilíbrio das contas públicas, e desonerar hoje vai significar retirar recursos de outros setores, porque não há recursos sobrando. E mais do que isso, sem clareza em relação aos impactos reais que isso irá gerar do ponto de vista de alívio para um setor em especial. Na hora que o ICMS ficar igual para todo mundo, os senhores podem ter certeza que a decisão se vai aumentar a malha no Acre, se vai aumentar a malha em Sergipe, ou se vai aumentar e reduzir, não vai ser tomada mais a partir de decisões do governo do Estado, se dá ou não dá algum benefício para alguma capacidade de atração, porque vai ser tudo igual. A decisão vai ser pura, tão somente tomada nas diretorias financeiras das companhias aéreas, porque a tributação vai estar equalizada. Ninguém mais poderá oferecer alguma vantagem tributária para aumentar, para induzir as companhias aéreas a aumentarem a frequência dos seus voos, atrair voos internacionais ou fazer com que a aviação regional seja incentivada. Eu acho que em setores como esse aí, é muito difícil você conseguir, setores praticamente monopolizados, impactos em termos de tarifa, quando você faz algum tipo de renúncia fiscal. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas em nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.